Bom, na experiência de hoje, nós vamos ver o efeito prático da presença de filtros anti-aliasing e filtro de reconstituição do sinal do nosso DA. E além disso, nós vamos fazer um rápido tutorial de uma ferramenta de projeto de filtros bem interessante e gratuita. Olá, eu sou o Domingos da Expo. Neste vídeo, a gente vai dar continuidade àquelas análises que a gente está fazendo sobre as questões ligadas às frequências de entrada e frequência de amostragem no conversor analógico digital e também falar um pouco sobre filtros. Então, primeiramente, a gente vai observar aqui duas maneiras de eliminar o problema do aliasing, que a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, aproveita, clica aqui em cima e verifica o que acontece quando a gente ultrapassa o limite de meia frequência de amostragem no sinal que está sendo digitalizado. Bom, aqui a gente vai então fazer duas práticas. A primeira, a gente vai ver o efeito de colocar um filtro anti-aliasing na entrada do nosso sinal. E a segunda opção de solução, que trabalha junto com a primeira, é trabalhar com oversampling, né, com uma sobretaxa de amostragem, e ver como essas duas soluções eliminam o problema que a gente viu no vídeo anterior. Além disso, em seguida a gente vai fazer um tutorial de uma ferramenta bastante prática chamada Filter Lab, que a gente pode utilizar para poder fazer o projeto dos nossos filtros. Bom, para a experiência de hoje, a gente vai montar um setup que vai seguir esse diagrama box que vocês estão vendo aí. A gente tem um gerador de sinal. Esse gerador a gente vai variar o sinal ali entre uma faixa de frequência para poder fazer a nossa experiência. Esse gerador está sendo aplicado diretamente num conversor analógico digital de 8 bits. O conversor analógico digital de 8 bits, por sua vez, né, a saída dele vai estar ligada a um conversor digital analógico. E a saída desse vai estar ligado num filtro de reconstrução do sinal. Tanto o conversor analógico digital quanto o digital analógico, eles estão sincronizados com um sinal de clock que tem lá a tal frequência de amostragem que faz parte do nosso experimento. Tá? Fisicamente, a gente vai estar trabalhando aqui com o gerador de sinal, um osciloscópio para a gente visualizar os sinais que estão resultando disso. E eu estou usando aqui o kit XG 201, que é um kit de eletrônica analógica e digital, que no entanto está sendo reformulado, né? Então dá para ver que tem bastante ligação, porque as placas de conversor analógico e digital deles, a gente está atualizando exatamente para permitir essa experiência de hoje, ou seja, trabalhar com conceitos de filtragem e diferentes frequências de amostragem. Tá? Então aqui a gente está com um protótipo do que vai ser a versão final. Então aqui a gente tem o conversor analógico digital, digital analógico, conforme os diagramas, e com o osciloscópio a gente consegue ver um canal, o sinal de entrada, e com outro canal, o sinal de saída. A gente também está trabalhando no kit com uma taxa de amostragem, né, um clock para a taxa de amostragem de 1 kHz, e depois também a gente vai conseguir mudar esse clock e ver o que acontece. Bom, então na primeira experiência, o que a gente fez aqui foi mudar um pouco a configuração do nosso circuito, passando o filtro que a gente tinha de reconstituição para a entrada. Então eu estou usando esse filtro de reconstituição como se fosse um filtro passa baixas na entrada, que é um filtro chamado de anti-aliasing. Esse filtro anti-aliasing, ele pode ter as mesmas configurações do nosso filtro de reconstituição, porque a princípio a gente está trabalhando as mesmas frequências, né? Bom, e aí, como eu não estou com o filtro na saída, eu preferi pegar então direto o sinal na saída do DA para a gente mostrar aqui que esse sinal é reconstituído, né, a partir do sinal que tem lá toda a escadinha da conversão analógica e digital. Depois que eu passo no filtro, a gente obtém um sinal senoidal bonitinho, como a gente viu no episódio anterior. Tá? Bom, esse filtro é um filtro com frequência de corte em 500 Hz. Então, quando eu chego em 500 Hz, ele já vai ter dado uma atenuação de pelo menos metade da amplitude do sinal de entrada, e a partir daí ela vai reduzindo. Então, com esse filtro, na medida com que eu aumento a frequência, a gente vai caminhando para eliminar o sinal de entrada e, portanto, eliminar a incidência daquele reflexo dele na banda do sinal que a gente está mostrando. Então, conforme a gente aumenta aqui, a gente consegue ver o formato do sinal. Estou ali com 200 Hz, 250 Hz. Esse sinal, ele, apesar de estar bem estranho, depois de filtrado, é possível reconstituir ele 100%, como a gente viu na experiência anterior. Basta ter o filtro não somente na entrada, mas também na saída. Agora, na medida quando eu me aproximo de 500, ele vai ficando um pouco menos bonito, né? Porém ainda é possível de reconstituir, como a gente viu. E quando eu me aproximo bem próximo de 500 Hz, ou chego ali em 500 Hz propriamente dito, a gente pode observar que o nosso sinal ele tem 500 Hz, né? O sinal aqui ele tem 500 Hz, como a gente pode medir.
só que ele é um sinal puramente quadrado, mas ainda assim, filtrando ele, a gente ainda consegue retornar ou obter novamente o nosso sinal senoidal. Porém, com o filtro de entrada, à medida com que eu avanço e ultrapasso 500 Hz, a amplitude do sinal de saída vai sendo cada vez menor e vai desaparecendo. Então a gente não tem mais aquele efeito de espelhar o sinal para dentro da faixa de interesse. A gente mata o sinal através de um filtro anti-aliasing, que é um filtro de entrada, que a gente vai ver as características dele um pouco mais adiante. Bom, então, explicando aqui o que a gente fez para poder eliminar o problema do aliasing na experiência que a gente acabou de observar. Né? O que a gente fez foi introduzir, antes aqui do nosso sistema de amostragem, esse filtro, que é um filtro passa-baixa. Né? Esse filtro passa-baixa vai ter o seguinte comportamento. Né? A gente, olhando aqui na frequência, né? A gente está olhando na frequência, a gente consegue observar aqui que nós temos um sinal, por exemplo, aqui um sinal com frequência igual a 8, né? Minha taxa de amostragem é 10, eu tenho um sinal de frequência igual a 8, portanto a gente sabe que ele vai espelhar um sinal com frequência igual a 2, tá? Se você ainda não viu o vídeo anterior onde a gente trata o aliasing, eu recomendo você dar uma olhadinha lá para entender aqui o problema, porque agora a gente está tratando da solução, tá? Bom, então a gente teria essa interferência, ou essa representação aqui dessa componente de frequência aparecendo lá numa frequência que não existe, né? Um fantasma aqui numa frequência que não existe. Bom, a introdução desse filtro faz o quê? Faz que, tendo uma resposta de frequência dessa maneira, tá? Agora que eu estou me aproximando um pouco mais da resposta real, né? Tem uma frequência de corte, mais ou menos aqui, a partir da qual ele desce. Na saída do filtro, o que a gente vai ter é o sinal original aqui com frequência igual a 8, né, ele vai estar super reduzido, né, a gente achatou ele, porque esse filtro ele vai reduzir a amplitude dos sinais nessa área, fazendo com que esse fantasma aqui desapareça ou pelo menos seja reduzido. Talvez ele apareça como um ruído se sobrepondo a um outro sinal. Então imagine que eu tenho um sinal aqui na frequência 3 Hz, por exemplo, né? E tenho também um sinal na frequência de 8 Hz. Se a gente fizesse essa amostragem, depois que constituísse o sinal, a gente ia ver um sinal que era composto do sinal de 3 e 2, um sinal bem mais bagunçado aqui, né, que teria esses dois componentes de frequência. Então, nesse caso aqui, depois do filtro e reconstituído, o que a gente vai ter é basicamente o sinal em 3 Hz e talvez um pouquinho de ruído decorrente desse primeiro aqui, depende tanto que esse filtro vai atenuar o sinal nesse ponto, ok? Bom, e esse filtro passa-baixa, ele teria aqui, por exemplo, esse comportamento. Então aqui para o nosso projeto, né, para o nosso experimento, a gente projetou um filtro com esse comportamento aqui. Eu tenho uma frequência de corte que foi estabelecida em 500 Hz, tá? Então em 500 Hz, o que define a frequência de corte? A frequência de corte é quando o meu sinal teve uma atenuação de 3 dB, né? Então menos 3 dB em relação ao que a gente chama de banda passante, né? Então essa parte aqui que é a banda passante, tem atenuação zero, né, 0 dB, ou seja, o sinal que entra é igual ao sinal que sai. A frequência de corte é definida quando ele cai 3 dB, que significa ter um ganho de meio, né, ou uma atenuação pela metade. Né? E aí depois ele desce, tanto que quando a gente chega em 1 kHz, a atenuação já é de 24 dB, ou seja, o sinal de saída é multiplicado por 0,04. Né? Então, sinais aqui que vão estar nessa região, eles estão sendo gradativamente atenuados, bem atenuados. Então, isso a gente consegue eliminar o problema do aliasing através da filtragem. Agora a gente vai levantar a resposta em frequência do filtro que está sendo utilizado aqui no kit e depois a gente vai comparar isso com a resposta em frequência projetada através da ferramenta que a gente vai ver em segundo. Para isso, eu vou colocar as frequências aqui de 100, 200, 300 até 10 kHz no meu gerador de sinal, que passa pelo filtro e retorna para o osciloscópio. E, como eu estou medindo os dois canais, eu consigo medir a amplitude de entrada, a amplitude de saída, e a relação da amplitude de saída dividido pela amplitude de entrada é o ganho do meu sistema, que como é um filtro, a gente espera ter um ganho igual a 1, depois ele vai caindo ao longo do tempo, que é o que a gente deve obter na hora que a gente levantar todos os dados daquela tabela. Vamos lá! Como é que a gente pode então projetar um filtro para fazer essa função de filtro anti-aliasing e, na verdade, mesmo o filtro pode ser utilizado como filtro de reconstituição ou filtro de solidarização na saída do DA, né? No caso, eu utilizo aqui uma ferramenta chamada FilterLab, é um software
gratuito, pode ser baixado do site da Microchip, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo de como baixar, para onde baixar esse software, tá? E esse software é um software de projeto de filtros, né? Então, aqui você pode escolher o tipo de filtro, né? Tem diferentes tipos de filtros, diferentes respostas, não vamos discutir isso aqui agora, mas temos também se o filtro é passa baixa, passa altas ou passa faixa, tá? Você pode escolher essas características e aqui você pode entrar, por exemplo, com as frequências, que seria a frequência de corte, e aqui seria então a frequência de corte é o final da banda passante, e essa frequência aqui é o início da banda de rejeição, né? Então, esse nosso filtro ele vai descer dessa frequência para essa frequência, e aqui para baixo a gente obteve o nível de rejeição que a gente queria, tá? No caso aqui, além disso, ele tem uma ferramenta bastante interessante, que é um wizard, né? Um assistente chamado Antialize Wizard, e ele vai pedir alguns dados para a gente, vai projetar o filtro, né? Então a gente vai entrar aqui com 500 Hz, vou manter esses 3 kHz, depois a gente vai entender porquê, com frequência de amostragem. Nós temos lá 8 bits, que é o nosso DA, né? Lembrando que com o filtro Antialize, né, isso aqui está sendo projetado para trabalhar com uma amostragem, né? E eu vou colocar aqui uma rejeição de 30 dB, bastante coisa. Tá. Aí ele fala, bom, com essas configurações você pode ter um filtro Chebyshev de quinta ordem ou Butterworth de quarta ordem. Eu vou preferir o Butterworth. A diferença aqui do Chebyshev e Butterworth é o Butterworth, ele na banda de passagem, ele tem uma resposta plana, ele não tem ondulações na banda de passagem, enquanto o Chebyshev, ele tem ondulações da banda de passagem, o que ele compensa com uma descida um pouco mais abrupta do filtro. Mas eu vou trabalhar aqui com o Butterworth, já vai estar legal. Então, ok, quando eu clico em concluir, ele já me deu aqui a resposta de frequência do filtro, tá? Essa aqui é a resposta de frequência do filtro. A gente consegue observar aqui embaixo a frequência que está sendo mostrada e a atenuação naquele momento. Então eu vou, para provar que esse filtro está funcionando, eu vou procurar aqui 500 Hz, ok? Aproximadamente 500 Hz. A gente consegue observar ali que ele está dando menos 3.2 dB, né? Era o que era de se esperar. Em 500 Hz aqui, agora precisamente 500 Hz, ele está dando 3 dB. Então essa é a frequência de corte do meu filtro. E aqui eu conseguiria saber qual que é a atenuação em qual é a frequência a partir aqui da frequência de corte, tá? Bom, beleza, fez o gráfico do filtro, muito bonito, mas e daí? Né? E daí que ele tem uma aba chamada Circuit, onde ele nos apresenta o projeto do filtro, né? Então, ele apresenta aqui o filtro construído ao redor de Amp-Ops, né? Então, cada construção dessa aqui, né? Ele usa um filtro ativo, onde ele trabalha com uma filtragem de entrada e uma realimentação que reforça o efeito do filtro, né? E aí, por ser um filtro de quarta ordem, essa quarta ordem significa para a gente que ele está trabalhando com 2 Amp-Ops, né? Cada conjunto montado em volta do Amp-Op significa 2 ordens a mais, né? Então, se eu tivesse um filtro de segunda ordem, ele estaria em volta do Amp-Op, se tivesse um de sexta ordem, teria 3 Amp-Ops. Então, ele já apresenta para a gente aqui tudo calculado, bonitinho, na medida do possível, valores comerciais, geralmente os capacitores estão valores comerciais, os resistores não, talvez você tenha que fazer uma aproximação ou fazer uma associação de resistores para chegar no valor exato, tá? Então, nós projetamos o nosso filtro apresentado seguindo esse raciocínio aqui. E com isso, a gente obteve esses valores, né? E essa configuração de filtro que foi construída, Butterworth de quarta ordem, e fizemos aí a resposta em frequência. Fazendo a resposta em frequência, para ver se na prática a teoria bateu com a teoria, se a teoria bateu, né, com a prática, a gente obteve o seguinte cenário. A gente obteve aqui em vermelho o ganho programado, né, o ganho projetado, que é o que a gente imputou, ou melhor, o que a gente tirou de dados do FilterLab, né? Eu fui lá e peguei os dados daquela tabela, obtenho a curva em vermelho, e a curva em azul é o medido, né? A gente fez o processo lá de medir sinal de entrada, sinal de saída, fazer sinal de saída dividido pela entrada, né? Portanto eu tenho o ganho, depois eu faço 20 log do ganho e obtenho esse valor em dB, né? Com isso a gente obteve a curva azul, que se comporta de forma muito parecida. No final ela foge um pouco, porque na verdade aqui a gente já tem um nível de ruído que começa a se confundir com o nível de sinal. Então provavelmente isso aqui vai tender a ficar assim, porque a gente já chegou num patamar de ruído do meu sistema de medição, tá? Então, com isso a gente comprovou aqui também que a ferramenta de projeto funciona bem e o filtro montado a partir
dos parâmetros que ela apresenta para a gente, consegue ter uma resposta de frequência conforme a desejada. Bom, agora uma outra técnica que pode ser utilizada para evitar o aliasing é a gente fazer o que é chamado de oversampling, ou seja, fazer uma amostragem numa taxa superior à taxa definida pelo teorema de Nyquist, dada a nossa frequência de entrada. Então, o que eu vou fazer aqui é mudar da frequência de 1 kHz para 3 kHz, e com isso a gente vai perceber lá no sinal uma mudança importante. Como a gente pode ver ali, ó, os intervalos entre os degraus do sinal de saída, né, dado que eu estou sem um filtro, eles têm um tamanho ali que representa, né, um intervalo de tempo de 1 milissegundo, portanto são fruto de uma frequência de amostragem de 1 kHz. Eu vou mudar isso agora para 3 kHz, e aí a gente pode observar também no gráfico que agora a gente tem ali uma frequência de amostragem da ordem de 3 kHz, né, aproximadamente 3 kHz, e portanto eu tenho mais degraus. Então agora vamos ver o efeito disso no nosso sinal, né? Nós temos aqui um sinal da ordem de 200 Hz, eu vou aumentar a frequência gradativamente, me aproximando cada vez mais do limite de 500, né? E aí a gente tem um sinal ali que ainda está sendo reconstituído, e a gente começa a perceber uma queda da amplitude, que começa já a ser um efeito do filtro. Quando eu chegar em 500 Hz, já está ali em 500 Hz, a gente já tem uma queda perceptível, grande da amplitude, mas o meu sinal ainda conseguiria ser recuperado, né? Na medida como eu avanço, eu estou eliminando o sinal. Então notem que aí eu combinei dois efeitos. Eu trabalhei com oversampling, ou seja, eu mostrei com uma taxa mais alta, portanto eu não tive o efeito do aliasing, e além disso eu estou usando o filtro anti-aliasing, um filtro de entrada, que está matando o sinal, né? Está reduzindo a amplitude até ela se tornar irrelevante a partir do momento que ela ultrapassa a frequência de metade da frequência de amostragem, né? Então esses dois efeitos combinados, eles ajudam a eliminar o problema, e inclusive o oversampling ele diminui a exigência do filtro, né? Ele nos leva a ter um filtro menos exigente, um filtro menos caro ou menos complexo, como a gente vai ver em seguida. Bom, então agora entendendo a técnica do oversampling, que a gente acabou de perceber a demonstração, tá? O que é o oversampling? O oversampling é melhorar o desempenho do meu sistema de amostragem, eliminando ou minimizando, inclusive, os problemas devidos a aliasing, através do aumento da frequência de amostragem. Então, vamos aqui imaginar na nossa situação que a gente tinha anteriormente, que a gente falou, olha, o meu sinal desejado, meu sinal de interesse, ele não vai passar de 500 Hz, de 5 Hz, né? Pegando esse exemplo aqui, 5 Hz. Então, o meu sinal de interesse não passaria de 5 Hz. Bom, se não vai passar de 5 Hz, a gente teoricamente poderia mostrar em 1 kHz, que é o que a gente fez no exemplo, na prática primeira, né? Só que o oversampling é uma técnica que fala o seguinte, bom, então, já que você vai ter até 500 Hz, amostra em 25 Hz, por exemplo. Então mostra uma frequência muito maior do que a frequência mínima ou da frequência teórica aqui estabelecida. Então a gente faz uma amostragem com uma taxa mais alta com algumas vantagens. A primeira delas é que a gente vai ter um sinal, né, uma frequência máxima teórica que está por aqui, 12,5, e essa nossa resposta do filtro, né, a gente manter o mesmo filtro, e portanto ele vai ter uma atenuação que vai descendo. Então os sinais aqui todos nessa faixa estão bem reduzidos, estão bem eliminados, tá? Então a gente pode fazer essa sobreamostragem. Mais que isso, a gente depois de sobreamostrado esse sinal, poderia até trabalhar com um filtro menos inclinado, tá? Um filtro menos eficiente aqui, e digitalmente eu aplicar uma filtragem, né? A gente tem filtros digitais, são operações matemáticas que se comportam como um filtro. Então eu poderia fazer um oversampling com um filtro mais pobre, mais fraco, e depois refiltrar os dados digitalmente, aí já entrando na seara aí do processamento digital de sinais, tá? Bom, então com essa frequência bem mais alta, né, o que a gente vai ter como resultado é a nossa réplica do sinal, vai replicar esse sinal aqui, frequência 3, ele vai aparecer aqui em volta, certo? E portanto vai afastar muito, né, esse problema do aliasing, além de permitir trabalhar com filtro um pouco menos preciso, ou um pouco menos forte, né, com uma inclinação um pouco maior. Quanto maior essa inclinação, né, mais componentes eu vou ter que ter naquele filtro, mais estágios eu vou ter que ter no filtro. Bom, e com isso, né, imagina que a gente estivesse aqui trabalhando com 3 kHz, né, então no exemplo que a gente demonstrou, a gente fez uma amostragem em 3 kHz com FS.
E aí a gente pode ver aqui, ó, que o meu sinal com frequência, estou usando o mesmo filtro, tá? Mesmo filtro anterior. Eu tenho frequência de corte ali em 500 Hz, beleza. Mas os sinais que poderiam dar problema são sinais a partir daqui. A partir de 1,5K. Só que a partir daqui o meu sinal pelo menos tem 38 dB de redução, ou seja, é multiplicar o sinal de entrada por 0,000158. Né? Então os sinais a partir daqui são muito atenuados para causar qualquer tipo de problema. Né? Então dessa maneira, conversando, a gente melhora ainda mais o desempenho do nosso filtro. E aí, achou a experiência de hoje interessante? Se sim, não se esqueça de curtir esse vídeo, também se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Também aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais. E comente aí o que você achou, se você já tinha visto, já conhecia a ferramenta Filter Lab, ou se você já teve mais dificuldade no passado para poder fazer o projeto de filtro. E além disso, os procedimentos, as experiências que a gente fez, principalmente o levantamento da curva de resposta em frequência, seria legal você comentar com a gente aí se já teve alguma dificuldade, alguma experiência com esse tipo de tecnologia. Bom, e até o próximo vídeo.